Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, vamos tentar definir qual, na verdade, é o melhor aço para ferramentas. É um assunto bem complicado porque ferramentas diferentes precisam de propriedades diferentes dos seus aços ferramenta. Algumas ferramentas precisam resistir a atrito, algumas precisam ser robustas e resistentes a fraturas para lidar com choques mecânicos, térmicos, ou apenas de dureza e baixo custo. Não há um aço ferramenta perfeito para uso geral, apenas alguns que são melhores para certas aplicações do que outros. Independente da marca das ferramentas, o tipo de liga metálica sempre gerou dúvida, uma dúvida particular. Resolvi aprofundar um pouco mais no assunto, mas desde já adianto que o intuito mais recreacional e informativo do que profissional e técnico. Afinal, a metalurgia é um ramo que evolui há centenas de anos. O que é aço inox? O aço inoxidável, ou simplesmente inox, é sinônimo de material durável e resistente. Nos dá a impressão de que é algo que não se deteriora. Entretanto, a verdade é que esse tipo de aço não é eterno, ele apenas apresenta uma alta resistência à corrosão. É muito comum as pessoas acharem que todo aço inox é igual e que qualquer produto descrito como produzido em aço inoxidável terá as mesmas características. Isso é um engano. O aço inoxidável é feito a partir de uma liga com vários metais e pode ser produzido utilizando diversas composições químicas diferentes, das quais resultam materiais com características distintas. Em termos mais técnicos, o aço inox é uma liga metálica constituída de uma mistura de ferro com no mínimo 10,5% do elemento cromo, o que o torna mais resistente que o aço comum. Isso acontece porque ao entrar em contato com o oxigênio do ar, o cromo forma uma fina camada de óxido na superfície do aço, protegendo contra a corrosão. Apesar de invisível e finíssima, essa película é altamente aderente, defendendo contra a ação de agentes agressivos como água do mar, variação de temperatura e o próprio oxigênio, que é o principal causador das oxidações dos metais, a ferrugem. Quando o aço inoxidável sofre algum tipo de dano, seja de corte, amassado ou arranhão, imediatamente o oxigênio do ar combina-se com o cromo, formando novamente a camada protetora e restaurando a sua resistência original. Outros elementos adicionados ao inox, como o níquel, o molibdênio e o vanádio, podem também ser utilizados para aumentar a resistência do material e garantir ao produto múltiplas aplicações em diferentes setores produtivos. São os elementos de ligação. O aço feito apenas com ferro e carbono é chamado de aço carbono. Ele oxida, não é considerado uma liga de aço. O aço com alto teor de carbono ou aço carbono é o oxidável. Ele começa fraco, mas pode ser convertido em um aço forte por meio de tratamento térmico. É o exemplo dessa lâmina, de uma Morakniv. Não se engane pelo tamanho dessa faca. Ela é robusta, uma faca tradicional com afiação escandinava, tipo Puco, made in Suécia. Sempre é necessário uma fina película de óleo para que ela não enferruje. É um aço que retém muito bem o fio, adequado para uso em lâminas. Elementos de liga adicionados ao ferro e ao carbono para produzir aço com combinações desejáveis de outras propriedades mecânicas servem para aplicações específicas. Vamos falar das ligas de nicromo. São conhecidas pela sua alta resistência mecânica. O que é preciso saber é que a dureza e a resistência do aço vão depender
basicamente do tratamento especial de alta liga e de ligas especiais à base de níquel. Quanto maior a quantidade do níquel, acrescenta um alto valor agregado a esse metal. Eles representam uma parcela importante das ligas usadas principalmente nas indústrias aeronáutica, química, naval, biomecânica. Entretanto, a composição requerida para permitir tais propriedades compromete sua usinabilidade. A usinabilidade, ou a característica que o aço tem de ser usinado nas ligas à base de níquel, requer uma maior potência, menores velocidades de corte, máquinas e ferramentas mais rígidas, com geometria e revestimentos especiais, o que encarece bastante sua produção. Esses são alicates de cromo-níquel, steel grip, de 7 e 8 polegadas. Eles têm uma construção bem robusta, um acabamento em aço escovado, não tem um fechamento completo dos mordentes, estão num preço super acessível, bom custo-benefício, e eu vou deixar o link na descrição. Ele ainda tem um puxa-cabos, muito parecido com o que a Stanley faz na sua linha de alicates. Ótima pedida, ferramentas de baixo custo e ótima qualidade em sua forja. Chegou a hora de falar do cromo-molibdênio, também conhecido como CRMO, e do cromo vanádio, CRV. São o nome de duas famílias de aço usadas amplamente na fabricação de ferramentas manuais. Afinal, qual o melhor? Quando adequadamente fabricados e tratados termicamente, eles são quimicamente quase idênticos, têm desempenhos semelhantes. As ligas de cromo vanádio, elas não necessariamente são iguais. Desse lado, um alicate da Ferve, uma linha Hobby, apesar de algumas certificações, é um alicate infinitamente inferior nos pequenos detalhes de construção a um alicate da Gedore, da linha J, fabricados na Áustria, certificados até 1000 volts. Eles não apresentam a certificação VDE, mas eles têm a mesma construção e o cabo idêntico, com um custo acessível, dependendo da oportunidade que você tiver. É uma linha que eu recomendo. Eles têm uma liga que a Gedore chama de Gedore Vanadium. Ela não abre amplamente as características e porcentagens do aço, mas a mesma liga, os mesmos elementos químicos produzem ferramentas de aplicação e construção totalmente diferentes. A Sociedade Automotiva dos Engenheiros, ou SAE, ela classifica os aços cromo-molibdênio seguindo o padrão 4. Por exemplo, o aço 4140 é um aço cromo-molibdênio comum com 0,40% de carbono. Já o cromo vanádio, que a gente vê mais normalmente nas ferramentas, ele segue o padrão SAE 6. Quer dizer, o aço 6150 é um aço cromo vanádio comum com, por exemplo, 0,50% de carbono. Dureza e força. A dureza das substâncias é um atributo físico, indispensável para qualquer aplicação que uma ferramenta vai se prestar a ter. Baseada na medida, ela é classificada por um sistema conhecido como escala de dureza de Rockwell. O cromo vanádio molibdênio, ele é designado como uma dureza de 41 a 55. A avaliação da dureza no método Rockwell, ela mede a profundidade que uma certa carga determinada vai penetrar sobre o aço em questão. Quanto maior a penetração, menor a sua dureza. O cromo vanádio molibdênio é estruturalmente forte, sua resistência permite lidar com grande fadiga e desgaste. Produzidos com o mesmo cuidado e endurecidos em níveis semelhantes, o cromo molibdênio e o cromo vanádio têm propriedades mecânicas muito semelhantes. Na verdade, eles são quase que
idênticos quimicamente. Portanto, não dá para dizer que um é melhor que o outro. A diferença metalúrgica também é insignificante nessas aplicações. Às vezes, as ferramentas cromo-molibdênio custam mais do que as ferramentas cromo-vanádio, mas é uma prática comercial que não encontra muito substrato na ciência. A diferença do custo normalmente não ocorre porque um aço é melhor que o outro, e sim porque um está mais disponível que o outro nas grandes forjas. Resumindo, os tipos de aço eles têm características específicas. Os de cromo-níquel podem atingir uma dureza espetacular, que vai subindo o valor agregado da liga metálica. No geral, são ferramentas muito resistentes e que podem ser adquiridas por preços bastante em conta. As ligas de cromo-vanádio podem exibir uma ampla gama de fabricantes e qualidade de fabricação. Cromo-vanádio e molibdênio geralmente mantêm as mesmas características, desde que construídos de uma forma adequada. Eu vou deixar as especificações das ferramentas na descrição do vídeo. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.